Autoridades políticas do Piauí se reuniram com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, para buscar uma solução para a BR-135 no sul do estado. A promessa é de que os recursos sejam logo liberados para o início das obras de alargamento da via, que ficou conhecida como Rodovia da Morte. E ao vivo a gente chama o Marcos Teixeira, que está no Palácio de Karnak, sede do governo estadual, para dizer para a gente, Marcos, já há um valor determinado e o principal, quando começam as obras de reforma da 135? Temos essa resposta já? Olá, João Neto, Marcelo, um bom dia a todos. João Neto, essa é a pergunta que todos fazem, né? Até em função do número de acidentes que tem acontecido nessa região do Piauí. É uma rodovia federal que fica lá no extremo sul do estado e nós temos aí acompanhado nos últimos meses vários acidentes e acidentes graves com muitas mortes. Esse encontro em Brasília aconteceu na semana passada, participaram o governador Wellington Dias, deputados federais, deputados estaduais que foram reivindicar essa obra junto ao governo federal. Eu estou aqui com o secretário de governo, Merlong Solano. Secretário, não há ainda a liberação de recursos na sua totalidade. O que se conseguiu em Brasília? Bom dia. Bom dia. 30 milhões de reais para as obras nos setores mais críticos. É uma estrada grande, ela sai lá de Minas Gerais, vai até o Maranhão, atravessando o Piauí, começando lá em Cristalândia, descendo, passando por Bom Jesus, enfim. E, sobretudo, o trecho entre Bom Jesus e Cristalândia, um trecho de cerca de 200 quilômetros, esse está muito precário. De uma maneira geral, a estrada é inadequada para o volume de tráfego que ela tem. São apenas, no momento que ela foi construída, só tinha 8 metros, né, sendo 6 nas faixas de rolamento e 1 de cada lado como acostamento. Com o tempo, esse acostamento se desgastou, se esvaiu. Hoje, o próprio desnível entre o asfalto e o acostamento constitui um grave risco, porque há lugares em que há um verdadeiro batente. Você, se for preciso sair da pista, o motorista não consegue voltar, a não ser que ele pare o carro. Se fala até num declive de 30 a 35 centímetros. Se fala em mais de 30 centímetros de diferença entre o asfalto e o acostamento. É uma coisa absolutamente inadequada. Sobretudo para o volume de caminhões pesados, como é o que acontece naquela região. Então você junta uma estrada precária, com muitas vezes, infelizmente, a imprudência de motoristas que continuam dirigindo com excesso de velocidade, os carros são muito potentes, aí esse coquetel molotov, acidentes graves, vitimando muitas pessoas na BR-135. Nós estamos, inclusive, mostrando imagens da situação lá na rodovia. Situação preocupante essa, secretário, e com muitos acidentes. Esses recursos são poucos, 30 milhões, mas já chegam quando? São 30 milhões, o DENIT, o espírito da reunião foi no sentido de cobrar providências imediatas. E isso é o que foi apalavrado, no sentido de que contratos que o DENIT já tem naquela região serem aproveitados, aditivados, para permitir a imediata aplicação desses 30 milhões na correção dos trechos mais críticos. Também percebi um grande compromisso do conjunto das forças políticas do Piauí em se unir no sentido de que emendas de bancada, o governador Wellington Dias tem total compromisso com isso, porque há sempre, no início de cada ano, reunião entre o governador e a bancada no sentido de definir algumas prioridades. Essa passa a ser uma das prioridades do governo do Piauí. Agora sim, secretário, o que todo mundo coloca, principalmente aquelas pessoas da região, foi necessário tantas mortes para que algo fosse feito? Porque assim, a própria Polícia Rodoviária Federal já colocava como esse estreitamento uma situação grave lá na 135. Pois é, a questão que se coloca é a seguinte, Marcos, a quantidade de dinheiro de que se dispõe é muito pouca, mesmo considerando o tamanho do Brasil, e aí muitas vezes vai-se tomando certas providências pela metade, né? Por exemplo, reconstituir o asfalto, mas não se faz o acostamento. Reconstituir o asfalto não no padrão de BR, mas no padrão de PI, para uma estrada que lá atrás, quando foi feita no padrão PI, estava mais ou menos dentro da necessidade. Agora, com o tempo, já são mais de 30 anos, ela ganhou volume, os cerrados se desenvolveram, a produção aumentou e não tivemos, a verdade é essa, força política para colocar na agenda do governo federal esses mais de 350 milhões que serão necessários para fazer a readequação entre uma PI e uma BR. Se vai buscar o restante agora, porque quando você compara 30, né, com 300 é pouco. Pois é, a diferença é grande.
De 30 para 350, então falta 320 milhões, isso hoje, né? Quando for lá mais na frente já serão necessários mais recursos. Como eu já disse, o governador tem compromisso em definir a cada início de ano a BR-135 como uma prioridade do Piauí, para que dentro do trecho do Piauí ela seja readequada, alocando as emendas de bancadas e também brigando para que o governo federal coloque recursos do seu próprio orçamento como orçamento para que o Ministério do Planejamento aloque recursos para que o DENIT possa fazer essa obra. E nesse caso se uniu todo mundo, independente de partido. Pois é, um bom exemplo. Eu espero que ele seja utilizado em outras oportunidades, o conjunto das forças políticas independentes de partidos, se juntando ao lado do governador e cobrando com mais força junto ao governo federal providências para que maiores investimentos sejam feitos. É importante dizer que houve uma reestruturação das estradas do Piauí no sentido da recuperação dos projetos originais. Acontece que os projetos originais, em alguns casos, ficaram defasados, como é o caso da BR-135, que é o projeto original padrão PI, agora é preciso ter um padrão BR. Muito obrigado, secretário, pelas informações. João Neto, Marcela. Ok, Marcos Teixeira, muito obrigada. É uma força conjunta e tem que ser logo, porque não dá mais para esperar. Porque senão novas mortes vão acontecer nessa rodovia. Mas parece que agora vai sair tudo direitinho aí. Vamos torcer que a obra comece logo e resolva logo esse problema.